Imagine-se na posição de um rei no ano 603 a.C. e, de repente, você se depara com a figura de Jesus. O que faria? Poucos sabem, mas Jesus já era mencionado no Velho Testamento, particularmente em um episódio registrado no livro de Daniel. Este evento histórico se desenrola em Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, um líder notoriamente arrogante e brutal. Este tirano encontrava satisfação em infligir sofrimento às suas vítimas e dominava o mundo antigo com mão de ferro. Depois de conquistar a Síria, Nabucodonosor dirigiu suas ambições contra o Egito, seu principal rival na época. Contudo, para alcançar seu objetivo de construir um vasto império, era essencial eliminar Judá, que se encontrava em seu caminho. Neste contexto, Nabucodonosor ordenou que jovens hebreus fossem selecionados e treinados para servirem ao seu império, destacando-se por sua inteligência e sabedoria. Dentre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que foram rebatizados com os nomes babilônicos de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nabucodonosor decidiu construir uma imensa estátua de ouro, que media cerca de 27 metros de altura. Acredita-se que esse projeto tinha como objetivo reafirmar seu domínio, convocando autoridades de diversos escalões para uma grandiosa cerimônia de dedicação. Todos os presentes deveriam prostrar-se e adorar a estátua, sob pena de serem lançados em uma fornalha ardente caso desobedecessem. A maioria seguiu as ordens de Nabucodonosor, que buscava afirmar-se não só como líder político indiscutível da Babilônia, mas também como a máxima autoridade religiosa. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que faziam parte dos oficiais presentes, enfrentariam um dilema. Devido à sua fé e convicções, eles se recusaram a cumprir a ordem de adorar a estátua, o que os colocou em uma situação de conflito direto com o poder absoluto de Nabucodonosor. Este ato de desobediência desafiava não apenas a autoridade política de Nabucodonosor, mas também questionava sua pretensão de ser uma autoridade religiosa inquestionável. A situação se tornou ainda mais tensa, considerando o poder e a influência que Nabucodonosor exercia sobre a região e seu histórico de crueldade com os que se opunham a ele. Este confronto entre a fé dos jovens hebreus e o poder absoluto do rei se tornou um dos momentos mais emblemáticos do livro de Daniel, ilustrando a resistência e a firmeza de convicções diante de um poder tirânico e opressor. 3 indivíduos naquela sala se destacaram por não se curvarem, enquanto todos os demais o faziam. A pressão social exercida sobre eles era imensa, algo difícil de ser compreendido por muitos. É como crianças na igreja, tentando ver discretamente quem mantém os olhos abertos durante a oração. Alguns caldeus, notando que os jovens hebreus permaneciam de pé enquanto outros se prostravam, apressaram-se em informar Nabucodonosor, movidos por inveja. Suas acusações contra os 3 judeus, que alcançaram posições de destaque apesar de seu cativeiro, eram evidentes. A fé desses jovens os impedia de adorar qualquer divindade além do verdadeiro Deus de Israel. Os cortesãos menores viram nisso uma oportunidade de derrubar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Nabucodonosor reagiu com fúria, mas surpreendentemente deu para os acusados a oportunidade de se explicarem, o que talvez indicasse algum respeito por eles. Entretanto, ele só aceitaria uma submissão completa. Eles tinham 2 opções: adorar o gigantesco ídolo de ouro ou enfrentar a morte na fornalha ardente. Mesmo após reconhecer o Deus hebreu anteriormente, Nabucodonosor questionou: que Deus poderá salvá-los do meu poder? A resposta a esta pergunta viria a tempo. Em Daniel capítulo 3, versículo 13 e 14, Nabucodonosor, consumido pela ira, ordenou que Sadraque, Mesaque e Abed-nego fossem trazidos à sua presença. Ele os questionou sobre sua recusa em adorar a estátua. Estes homens judeus corajosos desafiaram diretamente a ordem do rei, colocando sua fé nas mãos de Deus. Eles responderam ao rei de maneira impressionante, dizendo que não necessitavam se justificar perante ele.
Afirmaram que seu Deus era capaz de salvá-los da fornalha, mas mesmo que ele escolhesse não fazê-lo, eles não serviriam os deuses de Nabucodonosor, nem adorariam sua imagem de ouro. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Em suma, eles expressaram sua preferência em obedecer a Deus, ao invés de temer a fornalha, afirmando que continuariam a servir ao Deus vivo, em vez do ídolo inerte. Sua decisão de escolher a morte em vez de trair sua fé em Deus era inabalável, e eles estavam preparados para enfrentar tal desfecho desde muito tempo. A fúria de Nabucodonosor, ao ter sua autoridade desafiada, era tão intensa que é difícil de se imaginar. Seu rosto ficou pálido de raiva e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, refletindo sua ira. Quando os fiéis hebreus foram lançados nas chamas, o calor era tão intenso que até mesmo os homens que os levaram até lá morreram. Vestindo roupas inflamáveis, parecia não haver esperança para os hebreus, a menos que a própria esperança interviesse. Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 25. Nabucodonosor, tomado de ira, ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem amarrados e jogados na fornalha ardente. Eles foram lançados amarrados, vestindo suas calças, casacos, turbantes e outras roupas. A ordem do rei foi tão urgente que a fornalha estava excepcionalmente quente, e as chamas mataram os homens que levaram os 3 hebreus. Contudo, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha, mas permaneceram ilesos. Nabucodonosor, surpreso, observou 4 homens desamarrados caminhando no meio do fogo sem sofrer danos. O 4º homem parecia um filho dos deuses, sugerindo a presença do Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor reconheceu que a 4ª figura era um filho de Deus, mostrando que durante a provação mais difícil, Jesus estava fisicamente presente com eles na fornalha. Esta situação revelou que, embora nem sempre estejamos cientes da presença de Jesus em nossos sofrimentos, ele está sempre lá. Nabucodonosor observou que os homens estavam livres enquanto estavam no fogo, e apenas as cordas que os prendiam foram queimadas. O episódio mostra como Deus pode surpreender até mesmo aqueles cujos corações são mais endurecidos, não só contra ele, mas também contra seu povo. A fornalha era espaçosa o suficiente para caminhar, e eles estavam ilesos e tranquilos, como se estivessem em um paraíso ou jardim de prazer. A experiência de andar sobre brasas sem se queimar mostrou que Deus os protegia no fogo e também os libertaria dele. Nabucodonosor, que acreditava ser a pessoa mais poderosa do mundo, encontrou alguém infinitamente mais poderoso. Esse encontro teve um grande impacto sobre ele, levando-o a questionar sua própria autoconfiança e a exigência de adoração, como se fosse um Deus. Daniel capítulo 3, versículo 26 e 27. Nabucodonosor, diante da impressionante cena na fornalha ardente, aproximou-se e chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, referindo-se a eles como servos do Altíssimo Deus, e os convidou a sair. Eles saíram do fogo sem nenhum dano. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e ficaram atônitos ao constatar que o fogo não teve efeito sobre seus corpos, não chamuscando seus cabelos, nem suas roupas, nem mesmo o cheiro de fumaça estava neles. A constatação de Nabucodonosor de que os homens que ele havia condenado foram divinamente resgatados, sem um único fio de cabelo queimado, era inacreditável. Ser lançado na fornalha mortal de Nabucodonosor acabou sendo uma tarefa fácil para eles. Era impressionante que alguém sobrevivesse, mesmo por um segundo, em uma fornalha que matara outros imediatamente na entrada. Essa situação demonstra que Deus pode nos livrar de provações ou nos sustentar miraculosamente durante elas. A fé destes homens no Deus verdadeiro, sua confiança e sua disposição em enfrentar o mal, revelaram o poder supremo de Deus para os incrédulos. Eles mostraram que Deus é capaz de nos livrar de nossos problemas e provações. Como cristãos, sabemos que Deus é capaz de nos libertar, mas também entendemos que Ele nem sempre age dessa maneira. Conforme Romanos 5,
Deus pode permitir dificuldades em nossas vidas para desenvolver nosso caráter ou fortalecer nossa fé. Nem sempre entendemos o porquê de nossas provações, mas Deus pede que confiemos nele, mesmo quando é difícil. Apesar de experimentar dor e sofrimento, somos capazes de manter nossa fé. Deus não promete que nunca sofreremos ou morreremos, mas Ele promete estar sempre conosco. Em tempos de adversidade e perseguição, devemos adotar a atitude destes 3 jovens que disseram: mas mesmo que Ele não queira, queremos que você saiba, ó Rei, que não serviremos a seus deuses ou adoraremos a imagem de ouro que você estabeleceu. Daniel capítulo 3, versículo 18. Essas palavras corajosas demonstram que, mesmo enfrentando a perseguição, podemos confiar que Deus está conosco, nos manterá em movimento e nos salvará. Quando sofremos, temos esperança porque sabemos que esta vida não é o fim e que a eternidade com Deus nos espera. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego tem inspirado crianças e adultos ao longo dos séculos. Um relato de 3 jovens que enfrentaram o poderoso rei Nabucodonosor com fé inabalável. Eles se recusaram a renunciar às suas crenças, mesmo sob a ameaça de morte. Seu exemplo serve como um testemunho poderoso da fidelidade a Deus acima de tudo. A história desses 3 jovens é uma lembrança de que, em meio às adversidades e desafios, a fé pode nos sustentar e até mesmo nos levar a experimentar o milagroso. Eles provaram que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a presença e o poder de Deus podem nos proteger e nos guiar. A coragem e a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego continuam a inspirar, mostrando que a verdadeira força e a libertação vem da confiança e da devoção a Deus, não importando quão poderosos sejam os desafios ou os adversários que enfrentamos. A história deles permanece como um símbolo da vitória da fé sobre a opressão e da proteção divina em meio às provações da vida. As ações de Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme narradas no livro de Daniel, exemplificam uma forma de desobediência civil. Eles se opuseram intencionalmente a um decreto governamental que violava os padrões divinos. A postura deles levou a uma mudança notável em Nabucodonosor, que passou a adorar o Deus dos homens que perseguia anteriormente, exaltando o Senhor e proibindo a adoração a outros deuses por seus súditos. Os líderes devotos devem buscar no Senhor revelações constantes de seu poder e glória, o que facilita a dedicação ao único Deus verdadeiro. Daniel capítulo 3, versículo 28 ao 30. Nabucodonosor proclamou a supremacia do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhecendo que enviou seu anjo para salvar seus servos que nele confiavam. Ele emitiu um decreto proibindo insultos contra esse Deus, reconhecendo que não há outro Deus capaz de salvar dessa maneira. Posteriormente, Nabucodonosor promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Jesus é mencionado algumas vezes no Antigo Testamento, embora não seja chamado pelo mesmo nome ou apareça da mesma forma que no Novo Testamento. Ele está presente em várias passagens, como o Cristo pré-encarnado. Jesus confirmou que o Antigo Testamento fala sobre ele, João 5, versículo 46. Há mais de 300 profecias no Antigo Testamento que apontam para Jesus e foram cumpridas por ele. Jesus revelou sua presença no Antigo Testamento em várias ocasiões, incluindo quando leu Isaías 61 na sinagoga de Nazaré, afirmando que a Escritura havia sido cumprida. Lucas 4, versículo 18 ao 21. As aparições pré-encarnadas do Filho de Deus no Antigo Testamento são exemplos de como Jesus pode ser encontrado ali. Além disso, existem tipos no Antigo Testamento, que são pessoas ou coisas que prefiguram pessoas ou coisas no Novo Testamento. A vida de José, por exemplo, é vista como um modelo da vida de Cristo. Eventos históricos no Antigo Testamento também servem como símbolos do que Deus faria através de Cristo no futuro. Um exemplo é quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, e Abraão respondeu que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. Portanto, Jesus não está presente apenas no Novo Testamento, mas também em várias passagens do Antigo Testamento.
Ele é o Messias prometido por Deus, a razão da Bíblia, a palavra viva. A Bíblia como um todo aponta para a oferta de reconciliação de Deus, a esperança de perdão e vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor.